O piloto tá na pista. Hoje o bate-papo é com Pedro Aguiar, campeão da Porsche Cup 2020, sobre a vida de um piloto, de onde vem, o que comem. Quem vai contar isso pra gente é o próprio Pedro. Seja bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Pedrinho, se apresenta pra galera, cara. Galera, primeiramente é um prazer estar com vocês, aí ser convidado de vocês, estar participando parte desse podcast. Sou o Pedrinho Aguiar, o nome de piloto é Pedrinho Aguiar mesmo, né? As pessoas me conhecem como Pedrinho Aguiar. Na verdade, sou bicampeão brasileiro de Porsche, eu sou campeão em 2018 e 2020 também. E eu entrei no automobilismo meio recente a minha jornada, mas é uma jornada já com bastante renome. Cara, eu queria ser pago pra dirigir Porsche nos finais de semana, Pô, cara. Você não tem uma vaga sobrando aí pra mim, não é não? fácil chegar nesse ponto, viu? Foi bastante bom. Hoje eu tô com 33 anos, né? Um cara que curte carro, eu acho que é impossível ter chegado nessa idade, na casa dos 30, sem ter sonhado em ser piloto. Seja como criança, vendo ali o Ayrton Senna correr, aquela galera que teve essa sorte de ver essa época, seja vendo Schumacher, seja vendo Rubinho, seja vendo Stock Car, ou seja lá, né, o que a pessoa curtia, que acompanhava. E pra gente é muito interessante poder conhecer um pouquinho mais do que tá do lado de lá da vida de vocês. Sim. Então, Pedrinho, como que começou? Seu pai é piloto, você começou no kart, começou no velocípede, pedalando descalço, como que foi? Na verdade, a minha história de piloto é um pouco diferente das padrões, né? Normalmente padrão é aquela criança, começou com 6, 8 anos no kart, foi evoluindo. Na minha família, na verdade, ninguém corre. Não tenho nenhum histórico familiar assim em relação a corridas. E eu entrei nas corridas depois que eu já estava fazendo faculdade. Por incrível que pareça, eu estava fazendo faculdade e vi que aquilo não era o que eu realmente queria, assim. Sempre tive o sonho de correr, mas nunca tinha pensado nesse ramo para minha profissão mesmo, né? E aí eu peguei e tranquei a faculdade, não estava mais na faculdade, e aí meu pai chegou com a O que é que ideia, você falou, estudava? eu estudava engenharia mecânica. Tem a ver, né? É, tudo que é relacionado à parte de física, do carro, qualquer coisa relacionada à física, à lógica, Ah, pra mim eu tiro de letra, praticamente. Então, boa. é uma coisa que eu sempre gostei bastante. Mas então, meu pai chegou pra mim e virou, filho, tem um curso de pilotagem lá em São Paulo, o que você acha de fazer? Na verdade, essa intenção do curso dele não era nem para profissionalizar nem nada. Era mais para tentar dar uma distraída, dar uma renovada nos ar de casa, para tentar melhorar alguma coisa. Eu peguei e fiz o curso, e quem era o instrutor-chefe lá do curso era o Zé Davi. Eram uns Volvos que andavam em Interlagos, eram 2, 3 dias de curso, foi bem bacana o curso. E ele virou, esse Zé Davi virou e falou: Cara, você foi muito bem para quem nunca andou. Assim, todo mundo que vai lá normalmente não anda, ou às vezes já andou alguma coisa em track day, eu nunca tinha andado nem em track day. Falou, cara, às vezes compensa você correr atrás disso, porque assim, ninguém faz o que você fez quando nunca andou. Aí nisso virou uma chavinha, falar, então vamos buscar, vamos tentar correr mais atrás disso e ver o que a gente consegue, o que faz vingar com isso, né? Nisso eu peguei, corri atrás e tal, e achei uma categoria de entrada para correr, logicamente pagando, né? Chamado Fórmula V, Fórmula VEE. Na Fórmula V, na primeira corrida, eu fiquei em quinto da minha vida, assim. E é uma categoria que tinha 15, 20 pessoas. Na segunda corrida, eu fiquei em quarto e na terceira corrida eu já ganhei. Isso em Interlagos. Primeira vez que eu corri em Interlagos com a Fórmula V, né? A terceira corrida da minha história, eu ganhei. Então foi um negócio muito emocionante pra mim, assim, um negócio que realmente eu vi que aquilo ali, às vezes tinha um dom escondido que eu não conhecia. E de acordo com os resultados, e daí só foi primeiro, segundo, terceiro, ficou oscilando nisso. Isso foi em 2016. Então é recente. Quantos anos você tinha, só pra gente se Eu situar tinha aqui? 22 anos praticamente. Tinha 20 anos mais ou menos. Pô, Comecei tarde. Normalmente a galera começa 6, 8 anos, eu começa comecei com bem. 20.
Tem uns 14 anos aí de diferença, mas Aham. de qualquer jeito deu certo. Eu comecei à tarde. E aí, da Fórmula V, eu não consegui correr a temporada inteira, porque quando eu entrei na Fórmula V em 2016, eu entrei no meio da temporada. Então eu não tinha como disputar campeonato. Da Fórmula V, tava abrindo uma categoria nova no Brasil chamada Fórmula Inter. Esses dois carros são Fórmula, né? Fórmula é quando tem o carro com a roda exposta. Uhum. Ou com a roda exposta, quando é assim, a gente chama de Fórmula. Sim. Chamado Fórmula Inter, um carro 100% brasileiro, projetado no Brasil, fabricado no Brasil, tudo brasileiro. Era uma categoria estreante no Brasil, era nova. Ia correr a temporada 2017. Então eu consegui fechar com eles a temporada 2017 e eu fui vice-campeão paulista com eles em 2017. Como o carro era novo, tinha muito problema, não adianta. Tinha muita coisa pra melhorar, né? Tinha. Primeiras corridas, assim, teve corrida que eu fiz a pole, larguei na frente, na primeira volta tive que abandonar porque escapou uma mangueira de óleo. Nossa. Assim, apareceu o alarme de óleo, caiu a pressão para zero. Assim, quando é óleo, você tem que matar o motor na hora, senão você estraga o motor. Se é água, você vai andando devagarzinho até o box, dá tempo. Mas óleo não, óleo você tem que matar o motor na hora, que senão você estraga todo o motor. Então, assim, eu poderia ter tido ótimos resultados, mas não tive por conta do carro. Assim, o carro foi uma coisa que foi meio triste assim em 2017, mas assim, foi bom também ao mesmo tempo, porque eu consegui criar mais nome e ter mais visibilidade. Saquei. Dá tempo ao tempo, né? Algumas coisas têm ali o tempo certo de acontecer, tem o tempo que precisa levar. É, Mas exatamente. daí você teve então Fórmula V, depois você foi pra Fórmula Inter, né? Você chegou a correr outro ano na Fórmula Inter? Como que foi? Não, o Fórmula Inter foi só 2017. Aham, e depois logo em seguida você foi pra Então, logo em qual? seguida, a Porsche ela fez um programa chamado Porsche Junior Program. É um programa que só tem na Alemanha e no Brasil, feita pela Porsche mesmo, para tentar descobrir novos pilotos, talentos aí escondidos para trazer para as corridas. Então a gente teve essa seletiva. Eu fui um dos 15 selecionados. Assim, teve, sei lá, centenas de pessoas. Eu fui um dos 15 finalistas. E desses 15 finalistas, eles deram uma bonificação para a temporada. Ainda assim, ainda era o patrocínio, falando, né? Uhum, Ainda sim. nesse caso, ainda era patrocínio, mas mesmo assim, a bonificação que eles deram, o incentivo que eles conseguiam para esses 15 selecionados foi o que conseguiu me colocar dentro da Porsche Cup. Então, eu entrei na Porsche Cup em 2018. Boa, boa. E desde então você já coleciona um bicampeonato, não é isso? Então, eu fui campeão em 2018 no ano que eu entrei na Porsche Cup. Aham, já chegou matando, né? Ah, tem que chegar com os dois pés na porta, brincadeira. Qual que é o carro lá que vocês dirigem? Ele é montado, qual que é a base dele? Você fala ao longo dos anos os pilotos Hoje de em cada dia, carro. hoje em Então, dia hoje em dia o atualmente. carro é assim, é o chassi da uma 911 GT3, só que Uhum, ela é preparada, feita, ela sai de fábrica pronta. Ela é sim, uma GT3 Cup e ela vem de fábrica, não tem nenhum tipo de preparação no Brasil nem nada. A equipe compra ela na Alemanha e ela vem já com a versão de pista. Tanto é que ela não pode nem andar na rua, ela não tem legislação para andar na rua. certo. Assim, a gente que acompanha, enfim, a cultura de carros, a gente sempre vê aqueles vídeos do pessoal manobrando esses carros caríssimos, seja lá em Mônaco, Dubai, esse tipo de coisa. Como que é, cara, dirigir um carro desse, a sensação, porque é um carro que deve custar, não sei, não vou chutar o valor, mas ele é um carro que deve custar algumas centenas de milhares de reais, né? Assim, É, vou aqui, um eu não carro vou nem, é relativamente caro, caro, né? não adianta. É. Como que é a sensação, cara, de ter. Porque primeiro você tem que cuidar da sua própria segurança, né? Mas você tem uma responsabilidade muito grande, né? Com a equipe, com todo mundo que tá ali Sim. te apoiando nisso, mas também com um carro que significativamente é uma responsabilidade grande. Como que é isso pra você hoje em dia? Já acostumou, já banalizou ou dá sempre aquele frio na barriga? Olha, na verdade, frio na barriga a gente não pode ter, porque se tiver ou ficar andando com cautela, com medo de estragar o carro, você não vai andar bem. Aham. Você não vai ter velocidade suficiente para estar disputando ali na liderança. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode ter, questão de medo, questão de ser muito cauteloso para não estragar o carro, ou qualquer coisa assim, porque você tira a sua parte competitiva. Que Uhum. você tá numa disputa de posição ali. Ah, eu não quero dar um toque no cara ali, não quero estragar o Ah, não tem carro. E aí jeito. você perde uma posição. Então, assim, é uma coisa que você não pode ter.
Então, não, eu não tenho esse tipo de medo, mas é lógico, quando estraga, dá aquele aperto no coração, né? Querendo ou não, mas assim, a gente não pode deixar de ter performance por conta disso, entendeu? Saquei. E o carro, eu vou dizer aqui que eu vou fazer uma matemática simples para simplificar, mas para mim o carro é metade, né? A outra metade é você. Como que é a tua rotina, cara, de preparação, a rotina fixa, digamos assim, Aham. e aquela rotina que você tem mais perto de uma corrida? Como que é a dieta de um piloto? Como que é a tua rotina, sei lá, na academia? Como que você se cuida para isso? Em questão de treinos, não tem nenhuma muita diferença, que assim, aqueles vídeos que a gente vê de Fórmula 1 dos pilotos treinando, você tá falando de um Fórmula 1 que gera Os caras 6 treinando o pescoço, né? 1.5G. Fazendo. É Aham. diferente de uma Porsche que já era 2G. Então, assim, não tem que ter tanto esses treinos específicos, porque a exaustão é mais por atenção e concentração do que exaustão física. Tirando o calor, porque, assim, dentro de um cockpit, por exemplo, vou andar em Goiânia, ou Velotitá, que é Mogi Guaçu, são lugares bem quentes. Eu moro em Americana, é pertinho de Mogi Guaçu, sei como que é quente. Assim, dentro do cockpit do carro, tenta, chuta. Quanto você acha que fica de temperatura dentro? Não Ai, tem não sei, ar-condicionado, só tem um ventiladorzinho lá que não ajuda muito. eu vou chutar 55 graus. 65 graus em dias quentes mesmo. Então, assim, Meu é um negócio Deus. que quando você tá correndo, tá no meio da corrida ali, você não sente o calor. Porque a concentração é tão alta a concentração na corrida, com os outros carros, com o seu tempo, com referências e tudo mais, que você não tem parte da mente suficiente para sentir o calor. Só que assim, entrou um safety car na pista, ou acabou a corrida, qualquer coisa assim, aí você realmente sente o quanto estava calor. Dependendo do dia ou da corrida, da duração, você pode perder até 1, 2, 3 quilos praticamente de suor por conta desse calor. Nossa. Daí você sai da corrida e mergulha no energético, né? No energético não, no drink de Eu eletrolitos. não costumo beber muito Gatorade, esses Aham. energéticos e tudo mais. Eu gosto de beber água. Eu sou Vai na água fissurado em mesmo. água, água com gás é o líquido que eu mais bebo. Mas falando aí de questão de rotina, dei uma desviada de assunto. Fora os treinos normais de academia, eu gosto bastante de pedalar. Uhum. É uma coisa que, assim, comecei na pandemia. Eu pedalava bem antigamente, assim, bem antes da pandemia, uns 15 anos, mais ou menos. Aí parei, assim, nunca mais pedalei, aí veio a pandemia, todo mundo foi pedalar, me chamaram uma vez para ir um dia, tal, peguei gosto e comecei a pedalar. Aí eu pedalo de mountain bike e de speed. E o Uhum. bom que é de speed, assim, eu sou muito cauteloso para pedalar porque é perigoso também onde você pedala. Sim. A speed, por exemplo, assim, eu nunca pedalei com a minha bicicleta de speed é de estrada, né, aquela pneu Sim, fininho e tudo sim. mais. Eu nunca pedalei com ela na pista, e na pista você vê bastante gente pedalando. Porque eu tenho uma teoria que, assim, na rua, na cidade, a chance de dar um acidente é muito maior. Só que se der um acidente, é menos grave, vai fraturar um braço, talvez, ou qualquer coisa assim. Nada muito mais grave do que isso. Uhum. Na pista, a chance de acidente é muito menor. Quase não tem. Só que se der um acidente, é morte, não tem muito o que fazer. Normalmente é assim, eu tenho histórias de amiga minha conhecida, assim, próxima, tava andando de mountain bike, só que era um trecho que atravessava a pista e infelizmente o carro pegou ela e não sobreviveu. Então, assim, é um negócio que eu já tenho muito receio e sou muito cauteloso quanto a isso. E assim, se eu posso evitar, eu vou evitar, com certeza. Sim. Você não pode estar se machucando à toa, né? Ah, exatamente. E o bom é que tem um velódromo do lado de casa. Literalmente, é assim, Hum, 2 minutos de pedal, eu chego no velódromo. Então eu vou lá com a Speed e dou lá minhas 30, 40, 50 voltas, sim. tranquilamente, assim, sem nenhum perigo e com mais gente treinando junto. Até bom, porque anda em todo mundo enfileirado, tem o vácuo, fica trocando, né? O que tá atrás, que Sim. tá na frente vai pra trás, aí vai trocando, assim, é bem bacana esse tipo de treinamento. Queria primeiramente parabenizar, porque hoje em dia eu não tenho um preparo físico, cara, nem pra dar 30 voltas no Gran Turismo. Imagina na bike, cara, Eu tenho um sinceramente, a simulador aqui, pandemia. que ele Aham. é 25 newtons de força Ah, do sim. volante. Sim. Assim, nenhum carro Fórmula no mundo tem esse peso para andar. Mas às vezes a gente coloca até para treinar. Só que assim, eu não tô brincando, eu treino, tá? Ainda mais 3 voltas, você não consegue andar mais rápido. Sim, se deu 3 voltas, sua performance abaixa porque seu braço não aguenta mais, de tanta força que o volante faz. Então, de vez em quando, a gente coloca um pouco assim, para treinar um pouco mesmo de resistência no braço também, isso ajuda. É sempre bom estar mais preparado do que a necessidade, né? Isso eu acho que é legal. Ah, sim, exatamente. Mas, cara, falando um pouco agora, sei lá, de aspirações.
Hoje a gente tava batendo um papo aqui no Esquenta, né? E eu fui soltando aqui os nomes das pistas do meu saudoso Gran Turismo 2, né? E a gente tava conversando sobre que pistas, assim, você tem o sonho de correr. Você citou algumas aí. Velocitar, assim, a gente conhece muito por conta do Acelerados, né? Eu, particularmente, acompanho o Acelerados, sei lá, uns 5 anos por aí, talvez. Então, Eu a também gente vê acompanho, acho que muito. desde praticamente quando lançou Acelerados, a gente. É, desde o comecinho, assim, eu acho que desde a primeira ou da segunda volta rápida eu já tava acompanhando. Acho que 2017 eu tinha um É, emprego que eu fazia pouca coisa e eu tinha bastante tempo pra assistir muito vídeo na internet. E o Velocitar é a casa, né, do Volta Rápida, o Rubinho que corre por lá. Mas, cara, que pista, assim, hoje em dia você tem o sonho de correr? Você já conseguiu correr lá em Nürburgring, por exemplo, que é uma pista que de certa forma é aberta para turistas, né? Qual que é o seu sonho nesse meu ponto? sonho é realmente correr em Nürburgring, mas não pegar um carro e andar. Lógico, eu também tenho vontade de pegar um carro lá e dar uma volta. Só que o Aham, sonho mesmo é correr numa competição, uma corrida lá mesmo, assim. aham. É um negócio que eu tenho muita vontade. Com certeza, se aparecer algum dia uma oportunidade, eu vou abraçar e vou com tudo nela, porque é uma das pistas mais divertidas que tem para simulador, bem desafiadora. É um tempo grande de volta. E era uma pista que, assim, eu mais gostava de andar quando eu era mais criancinha, assim, nos jogos, em casa e tudo mais, no joystick do Do controle. PlayStation. Não tem referência nenhuma, Aham. né? Mas era bacana, Sim. era uma pista que eu gostava bastante de andar, assim. Tinha ela bem, eu tenho ela praticamente inteira memorizada na mente, assim, certinho como fazer tudo. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, sabe? Quando a gente vê aquelas corridas de Fórmula, né? A visibilidade não é das melhores, né? E eu sempre tive essa dúvida. O piloto, ele decora curva a curva? Ele já sabe pra onde que vai virar cada curva? Não, É é isso mesmo? 100% decorado. Tem a pista onde tem um bumpzinho na pista, onde tem uma leve aclive, onde a aderência não é tão lá essas coisas, tudo isso, conforme vai andando, vai marcando na mente para usar tudo isso na corrida depois. Mas sim, é tudo muito bem gravado na mente. Esse Referência de é. frenagem, aceleração, tudo assim, a gente tem tudo referenciais, tudo para manter uma constância e uma velocidade boa durante as voltas. Esse é um dos usos do simulador? Esse é um dos motivos de vocês terem ele pra também pegar traçado, esse tipo de coisa? A parte do simulador, assim, o tempo ele é bem parecido, não chega a ser igual, mas ele vira bem parecido. Mas a parte de referência ele ajuda bastante. Ponto de frenagem, Uhum. ponto de aceleração, essas coisas, tangência, apex. Tudo isso aí ele ajuda um pouco pra gente chegar na pista lá e já ter algumas referências melhores e já chegar acelerando mais do que você chegaria numa pista que você nunca andou, por exemplo. Ah, vai andar na pista que nunca andou, baixa um simulador, anda, anda, anda Até fazer calo no até ter ela dedo, né? inteira na mente dentro, vai andando para chegar lá e já sair já acelerando forte. Não, primeira volta, vamos pegar um pouquinho. Não, já vai mais rápido para você ter uma referência e ter um nível, uma curva de aprendizagem muito mais rápida. Cara, que legal. Essa é uma parada que eu sempre tive essa dúvida. Mas me conta também, hoje, poxa, você dirige um carro que é cobiçado, não especificamente o que você dirige, né? Mas Porsche tá na cabeça da galera, né? Então, assim, eu acompanho muito o Miguel, salve pro Miguel do To My Car. Ele, da varanda lá do prédio dele, ele fica flagrando os Porsches que passam na rua o tempo todo. E pra mim, eu sempre fui time Porsche. Eu nunca fui time Ferrari, né? E você dirige o carro que é sonho de muita gente. Mas, primeiro, qual que é o carro dos seus sonhos? E segundo, qual que é o carro que você dirige no dia a dia? Nossa, primeiro, carro dos sonhos. Isso é uma pergunta Difícil, assim, hein? muito, É. muito difícil. Eu vou facilitar, eu vou te dar um sonho absurdo, que é aquela parada assim, bilionária, e é aquele carro do sonho que, se você ganhar aí mais um campeonato ou dois, já rola. Então, a bilionária, vamos para um Koenigsegg, uma Gear RS, alguma coisa assim. É, o Koenigsegg acho razoável. Já é razoável, dá pra ser feliz, né? E assim, agora um dos sonhos, por exemplo, que não é um negócio de $1 milhão, mas é que é um carro que deve ser insano ter, mas é um carro de pista. Mas não é um carro de competição, mas é um carro de pista. É a nova 935 da Porsche. Lançou tem uns 2, 3 anos, mais ou menos. Não tem mais para vender, na verdade, né? É um carro limitadíssimo, deve ter 30, 50 no mundo, não sei.
E ela é baseada na Porsche GT2 RS, né? O biturbo com 700 e poucos cavalos. Só que ela tem aquela pegada da Porsche Moby Dick. Antigamente é uma Porsche, que o apelido dela era Moby Dick, porque ela tinha uma traseira mais longa e tudo mais. E era um carro extremamente lindo de corrida. E aí eles fizeram essa 935, referente nessa Moby Dick. Então, assim, é um carro espetacular. É um carro, assim, que tenho muita vontade de andar e sei que é um carro que anda muito bem também. Essa, ela chega a ser daquelas versões que é homologada pra andar na rua, ou é pista Não, mesmo? pista, pista. É carro Ah, que não pode andar na rua. porque para quem acompanha a gente, né, pessoal, vale citar que carro de pista sobe no guincho, desce no autódromo, do autódromo sobe no guincho e vai para garagem, né? Isso, vai Não ter que. pode realmente rodar na pista. O que muitas marcas fazem, às vezes, é ter uma versão homologada para rua. Daí tem depois a versão de pista, e essas versões que são homologadas são extremamente depenadas, né? Então você tá andando numa Porsche que vale milhões, mas ela não tem um puxador de porta, é uma tira de couro, não tem ajuste de altura, não tem banco elétrico, se Não. duvidar, não tem nem o infotainment, né? O banco, ele é mecânico mesmo, tem alavanca ali. Ah, O banco não tem regulagem, é só pra frente e pra trás. Não é tem pra cima e pra fixo, né? baixo, o Não corpo pra é... baixo, porque o banco é rígido, né? É tipo esse banco do simulador, ele é Aham, rígido, ele não tem sim. essa inclinação pra frente ou pra trás. Inclinação. Só Sim. o trilho que faz correr pra frente ou pra trás. Não tem a parte de mídia ali do carro, não tem nada. A única coisa lá que a gente tem é o dashboard, que é como se fosse o painelzinho onde vê a velocidade, rotação, tempo de volta, temperatura do motor, tudo essas informações você tem ali no dash do carro. E onde teoricamente era para ter ar-condicionado, multimídia, essas coisas, tem uma série de botões de configurações durante corrida, essas coisas que a gente usa isso. Ah, cara, que Mas assim, bacana. fora isso, não tem nada dentro do carro. É a roll cage, né? A gaiola interna, chama roll cage. As portas é tudo carbono, não é vidro, é tudo policarbonato, não tem vidro, né? Então é assim, é um carro totalmente voltado só para pista. Então ele é bem mais leve do que um carro de rua. É engraçado que a gente. Coisas que a gente vai reparando, né? Eu lembro quando eu descobri que esses carros de corrida, tipo Stock Car, né? Que eles não têm farol, né? É adesivado, porque o carro que corre de dia não precisa ter farol, né? Isso, mas então, a Stock Car, por exemplo, é um carro, ele não tem base nenhuma, na verdade, assim, É não é só baseado, a bolha, né? de um Cruze ou de um Corolla, Aham, que hoje Stock Car é Cruze e Corolla. aham. É só uma bolha, é só uma carcaça ali que lembra o Sim. Cruze e outra que lembra o Corolla. A Porsche não, né? Tem um chassi ali por baixo, né? Então, na Aham, Stock Car é um chassi tubular, da Porsche é o aham. monocoque da Porsche mesmo. Monocoque. E por conta disso, na verdade, na Porsche não é adesivo o farol, é farol mesmo. Uhum. A Eita. Porsche tem o farol mesmo. Então é um farol É um de negócio que Porsche. assim, a Então gente não gosta de quebrar, porque é caro. Então, tem umas películas de acrílico mesmo, assim, espessas, Aham, para proteção no farol, porque assim, coisa que tomar uma pedrada quebra, não adianta, tem que tomar uma pedrada. com certeza. Qualquer toquezinho assim de trás ou na frente vai quebrar. Então, assim, como é um item caro, então a gente coloca uma proteção Caríssimo. grande neles para não estar estragando muito fácil. Um farol desse a gente deve estar falando que um pá deve ser o quê? 60 mil reais? 50 mil reais? É, acho que é por aí, uns 20, 25 mil cada farol. Ou seja, é melhor ter cuidado. Fazer a equipe desembolsar tudo isso é complicado. É complicado, mas, cara, é muito bacana conhecer todo esse lado, porque eu, primeiro, particularmente, eu vou tirando uma série de dúvidas que são minhas mesmo, a audiência que vai junto comigo, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de pedir pra você falar, que é, pra quem tá ouvindo, né, e tem essa vontade de experimentar, quais que são os caminhos hoje em dia mais comuns para quem está querendo experimentar ser piloto, para quem está querendo testar se tem um caminho mesmo ali para perseguir uma profissão? Por onde que você recomenda que as pessoas, eu vou dizer que é a turma mais velha, né, aquela turma que não teve a oportunidade de começar com 6, 7 anos no kart, né? Quais que são os caminhos que essas pessoas têm hoje em dia? Então, que normalmente o caminho padrão, normalmente que todos os pilotos seguem, é realmente a carreira de 8 anos, 7 anos, o pai coloca no kart, começa a andar, vai fazendo as corridas, faz os campeonatos mirim e tudo mais, e vai evoluindo. E tem uma escada, assim, praticamente já meio que ditada, com essa escala, subindo de categoria certinho até chegar
Normalmente no kart, o primeiro foco é sempre voltado para a fórmula. Criança tá dando kart, quer sempre focar para correr de fórmula. Mas aí tem as questões, andou de fórmula, às vezes não deu muito certo, ou às vezes precisava de um patrocinador maior e não conseguiu, e aí acaba às vezes indo para turismo, que hoje eu tô andando turismo, né? Então eu saí da fórmula, eu andei de fórmula há 2 anos praticamente, e corro hoje de turismo. Mas na verdade a receita é basicamente essa, é entrar normalmente novo no kart e tentar evoluir, sempre conseguindo bons resultados, correndo atrás de patrocinadores, porque sem patrocinador, desculpa, mas é praticamente impossível, a não ser que você tenha um pai lá bilionário que arque tudo, A né? gente acabou de falar do preço do farol, né? Até o Stroll, por exemplo, que compra lá a equipe só pro filho andar, praticamente, entendeu? Aham. Não, se não for esse caso, então você vai ter que lutar bastante, ter bons resultados e lutar bastante também fora das pistas na questão da parte social do piloto, tentar trazer mais patrocinadores e tudo mais. Não é só as coisas nas pistas que influencia. Lógico, também influencia, ganhar, sempre ganhar tudo mais, mas também tem aquela parte fora da pista. Administrativa, digamos assim, né? E, O carisma, conseguir contratos, conseguir bons resultados também fora da pista, né? Pedrinho, onde que a galera pode acompanhar mais sobre a sua carreira, sobre a sua rotina? Onde que a gente assiste as corridas da Porsche Cup? Conta aí pra então, as gente. corridas da Porsche passam ao vivo na Band, no canal aberto mesmo, ao vivo. Então é uma evolução muito grande da Porsche, porque antigamente não tinha TV. Bem assim, no começo da Porsche não tinha televisão. Aí depois começou a TV, e normalmente eram em canais fechados, canais pagos, Sport TV 2, 3, por exemplo. E agora a gente conseguiu, com muitos anos de história aí com a Porsche, evolução e ser um puta de um campeonato profissional, e agora a gente conseguiu um espaço na Band. E a Band também tá voltando bastante pro automobilismo, você tá vendo, passa agora Stock Car, passa Porsche, Fórmula 1, eles estão tendo uma ênfase maior em automobilismo, e isso é bom para todo mundo. Então, hoje, se quiser acompanhar a Porsche, é ao vivo na Band mesmo. E durante as corridas, normalmente a corrida é uma de sábado e uma de domingo, isso nas de sprint, né, que é as de curta duração. Esse corrida de endurance, que é de 3 a 5 horas, dependendo da corrida, da etapa, normalmente de domingo. Boa. E onde que a gente acompanha a tua rotina? A minha rotina normalmente põe no Instagram, né? É @Pedro Rodrigo Aguiar. Eu queria ter colocado só Pedrinho Aguiar, não consegui. Já tinha esse nome, então é @Pedro Rodrigo Aguiar. Não teve muito o que fazer. Chegaram antes. E eu posto bastante lá a minha parte de rotina. Aí tem a questão da rotina pré-corrida, né? Normalmente, semana que antecede corridas, por exemplo, a gente muda um pouco, né? A gente foca mais no simulador, treina mais de kart, treina de kart semanalmente, né? Então, treina um pouco mais, anda mais no simulador. Na parte de alimentação não muda muito, porque você se privar de alimentar, vai correr, vai ficar mais fraco. Então, só tentar manter mesmo do jeito que estava. E até você tinha perguntado em relação à alimentação antes das corridas e tudo mais. É só não comer nada que faz te fazer mal, assim. Por exemplo, não arrisque muito, né? Que eles vão pegar. Não vou comer, por exemplo, ostra antes de uma corrida. É um Sim. negócio que, assim, é extremamente arriscado e não tem para que você correr esse risco antes de uma corrida. Então, assim, comidas mais simples ou Um lugares. arrozinho, um peito de frango, né? Vamos pegar leve, né? Isso. Pegar leve é meio. Depende, que às vezes, como, por exemplo, tem corrida no sábado e no domingo. Ganhou no sábado. Aham. Você vai comer um pouquinho melhor, meio que comemorar a corrida de sábado. Sim. Domingo, assim. Normalmente, por exemplo, tem corrida, sei lá, 2, 3 da tarde. Aí, por exemplo, eu prefiro não almoçar, Uhum. tomar, sei lá, um açaí, alguma coisa, correr e depois almoçar, do que almoçar e ter corrida, sei lá, 1 hora e meia depois, porque você ainda não vai estar 100% já do estômago, então você ainda vai estar meio. É pouca coisa, mas é tudo questão que às vezes pode tirar um pouco da sua consideração durante a corrida, entendeu? Ou seja, é uma situação que você tá ali sempre num certo limite, né? E tudo que não atrapalhar já te ajuda, não é isso? Exatamente. Bom, Pedrinho, muito obrigado pelo papo, tá? Vocês já sabem aí, pessoal, onde acompanhar um pouquinho da rotina do Pedrinho. Hoje eu tava vendo o vídeo dele lá no simulador bem interessante, a gente depois pode falar só sobre isso. Vocês também já sabem onde acompanhar os campeonatos, as corridas da Porsche Cup. Esse foi o nosso papo de hoje. Esse foi o SPcast,
uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!